Uma das piores coisas que existe no mundo é a ingratidão. A ingratidão. Ingratidão é quando você faz uma coisa para as pessoas ou para a pessoa e a pessoa ela não reconhece para ela, sai falando mal, e isso normalmente machuca a gente, machuca muito. E a ingratidão é uma das coisas mais terríveis que existe. Uma das piores coisas que tem, porque devido à ingratidão, as pessoas elas também vão se esfriando. As pessoas vão dizendo, eu não vou mais ajudar ninguém, porque eu ajudo e as pessoas ainda saem falando mal. Não é assim que as pessoas fazem? Eu não vou ajudar porque a gente ajuda e a pessoa não agradece, sai falando mal da gente. Isso vai se espalhando pelo mundo e as pessoas vão se tornando indiferentes umas com as outras. As pessoas vão se tornando indiferentes. E como nós somos ingratos a Deus? Todos nós. Ou pelo menos 99,9% de nós. Somos muito ingratos a Deus. Reclamamos demais de Deus. E eu imagino que Deus... Ele reprova esse tipo de coisa e ele se entristece também. A gente percebe que o povo de Israel quando saiu de lá do Egito, os hebreus eles eram escravos, eles eram humilhados, eles eram obrigados a serviços forçados, eles faziam aquilo que eles não queriam, comiam coisas que eles não queriam. Eles trabalhavam, davam de melhor para os egípcios, mas eles mesmos não tinham de melhor. Eles viviam em condições subhumanas. Mas Deus, após 430 anos, Deus tirou eles de lá com mão forte. E o mais interessante, querido, que Deus, quando leva eles para o deserto, através de Moisés, a Bíblia diz que quando estava sol, que o sol do deserto é muito forte, a Bíblia diz que Deus ele mandava nuvens para refrescar o povo de Israel, os hebreus. E quando chegava a noite, que se de dia o sol é escaldante lá no deserto, à noite é um frio terrível. A Bíblia diz que Deus mandava uma coluna de fogo para esquentar os hebreus. Olha o cuidado que Deus ele tinha com os hebreus. A Bíblia diz que a roupa deles, os sapatos não envelheciam. E o mais interessante disso, Deus alimentava o povo dele, mandava um maná do céu, ou glória. Era um cuidado extremo, era um cuidado assim absoluto com eles, nada podia acontecer de ruim. E quando se levantava alguém para guerrear contra os hebreus, Deus ele já fazia alguma coisa para acabar com aquele povo. Deus ele não deixava. Deus ele protegia o povo como a galinha protege os seus pintinhos, com unhas e dentes, feroz. Deus ele protegia e Deus amava muito aquele povo. Era a descendência de Jesus. Jesus iria vir do povo hebreu. Eram descendências de Abraão, de homens que honraram a Deus. Era da descendência de Noé. Quantos homens, grandes homens de Deus, vieram aquela descendência, os hebreus? A Bíblia diz então que Deus ele protegia demais aquele povo, demais. Só que mesmo sabendo que Deus protegia eles, que Deus era fiel com eles, eles infelizmente não eram fiel com Deus. Qualquer coisinha que acontecia, eles já jogavam na cara de Deus. Você nos tirou de lá do Egito para morrer aqui no deserto. Eu preferia estar lá no Egito. Lá no Egito a gente comia carne, a gente não comia maná. Lá no Egito era isso, era aquilo. Eu gostaria de voltar. E eu tenho certeza que isso feria o coração de Deus. Eu tenho certeza que o nosso Deus, mesmo ele sendo poderoso, todo poderoso, nosso Deus ele tem sentimentos. Quer conhecer a Deus? Olha a pessoa de Jesus.
Jesus, ele se entristecia. Jesus, ele tinha medo. Jesus, ele chorava. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E eu imagino que essas coisas que eles falavam para Deus feria o coração de Deus, machucava. E Deus se entristecia com isso. Lembra o povo de Israel quando escolheu Saul para reinar? Samuel falou com o povo: olha, não faça isso. Deus falou: olha, Samuel, fique calmo, fica tranquilo. Eles não estão fazendo isso com você, eles estão se levantando contra mim. Eu queria ser o rei deles. Eu queria reinar sobre a nação de Israel. Mas se eles querem assim, então vamos dar um rei para eles. Deus, ele se chateava com isso. E eu fico, querido, pensando em nós. Nós somos do mesmo jeito. Nós muitas das vezes chateamos o coração de Deus. E é por isso que às vezes a gente não deve nem criticar o povo hebreu, porque nós fazemos da mesma forma. Quando uma coisa sai do nosso controle, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. É reclamar. Eu já vi pessoas dizendo assim: olha, quando eu não era crente eu era mais feliz. Depois que eu me batizei, parece que tudo começa a vir, tudo de ruim aparece na minha vida. Tudo de ruim aparece na minha vida. É só um namorado te deixar, você já começa a murmurar. É só você perder um emprego, você já começa a murmurar. Será que Deus está realmente me ouvindo? Será que Deus me esqueceu? Ou pior, será que Deus realmente ele existe? A gente murmura, a gente reclama. E todo aquele livramento que Deus te deu, às vezes você esquece. Todas as bênçãos que ele te deu, você esquece. Porque você dá lugar à murmuração. Você dá lugar à incredulidade. Você dá lugar à raiva. E você não pensa em Deus. Muitas das vezes nós somos assim, querido. Qualquer coisinha que acontece, a gente já começa a murmurar como se fôssemos filhos mimados. É por isso que Deus, ele não pode dar tudo aquilo que nós pedimos. Porque senão nós ficamos mais mimados ainda. Não, Deus, ele tem que me dar e pronto, e acabou. Quem é ele para fazer isso? Não, não é nada disso. Nosso Deus, ele é nosso Pai. E ele sabe como nos tratar, como cuidar de nós. O que nós devemos aprender, querido, é que nós não devemos ficar murmurando, ficarmos reclamando. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. Em tudo devemos dar graças a Deus. E às vezes nós nos esquecemos disso, de dar graças a Deus as coisas que acontecem conosco. Então, a partir de hoje, querido, vamos começar a dar graça a Deus. Vamos começar a agradecer a Deus por tudo aquilo que ele faz conosco, por tudo aquilo que ele é na nossa vida, e principalmente pela salvação a qual ele nos deu, porque nós não merecemos a salvação. E muitas das vezes nós murmuramos, reclamamos de nada, porque nós não temos direito a receber a nada, nós somos réus, não temos direito a nada, e muitas das vezes a gente reclama, temos a cara de pau de reclamar e entristecer o coração de Deus. E é por isso, querido, que nós vamos orar de uma forma diferente hoje. Nós vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo o que ele é nas nossas vidas, por tudo o que ele faz nas nossas vidas. E que nós devemos ser sabedor que nós não merecemos nada. E se nós temos alguma coisa, é porque a tua misericórdia, ela nos alcançou. Lembre-se disso, querido. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, eu já quero, Senhor, agradecer a Deus pelo que o Senhor é nas nossas vidas, pelo que o Senhor é na minha vida. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais uma oportunidade, meu Pai, a qual estou tendo de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar orando contigo, meu Pai, junto com os meus irmãos, agradecendo, ó Pai, pelo meu levantar, pelo meu deitar, Senhor meu Pai, agradecendo, meu Deus, pelo meu trabalho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Mas eu agradeço mais ainda, meu Pai, pelo que o Senhor é na minha vida. Agradeço pela salvação, Senhor meu Pai, a qual o Senhor nos deu de graça. De graça. Agradeço, Senhor meu Deus, por o Senhor ter morrido por mim na cruz e ter ressuscitado no terceiro dia, e ter nos dado legalidade, meu Pai, de ser o nosso advogado, Senhor meu Deus.
para que nós possamos ser salvos e estar um dia contigo, Senhor meu Pai, no paraíso. Obrigado, Senhor meu Deus, pela vida dos meus irmãos, ó Pai, os quais estão orando comigo. Peço ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que não só aos meus irmãos, mas a mim também, Senhor meu Pai, que o Senhor venha nos dar, Senhor meu Deus, sabedoria, para que nós possamos, ó Pai, conduzir as nossas vidas em nome de Jesus, sem murmurações, sem reclamações, Senhor meu Pai, sem nos afastar do Senhor, sem, Senhor meu Pai, nos entristecer por alguma coisa que possa dar ruim. A Bíblia diz, Senhor meu Pai, que o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor venceu o mundo, e o Senhor tem nos dado, Senhor meu Pai, sabedoria e entendimento, tem nos ensinado a cada dia, através da Tua palavra, Senhor meu Deus, e nós temos aprendido, ó Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pelas Suas bênçãos, pela Tua misericórdia, a qual o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor meu Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor meu Deus, por tudo a qual o Senhor tem feito conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça ao nosso Deus, querido, a cada dia mais e mais. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Não sejamos ingratos. Não sejamos ingratos a Deus. Que nós possamos cada dia mais e mais agradecer por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. E principalmente por tudo o que Ele é nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus.